Fala galera, tudo bem com vocês? Léo Brito aqui, sejam bem-vindos ao Dinheiro da Árvore. E o vídeo de hoje o assunto é: será que a gente realmente está numa recuperação econômica ou é apenas balela, né? É fazer essa comparação da recuperação econômica e o que isso tem a ver com o nosso bolso, né? O vídeo pode ser um pouco longo, mas espero que você tenha, né, a paciência de sentar e ouvir. Vamos lá? O primeiro grande assunto é o consenso da mídia. Desde o ano passado a gente vê que a mídia está falando de recuperação econômica. 2017 foi melhor que 2016 e 2015 e que esse ano ainda vai ser melhor do que os outros dois. Fato é que a bolsa está realmente batendo cada vez mais recordes, né? Já superamos a casa dos 80 mil pontos, chegando nos 90 mil. Mas a questão é, será que realmente nós estamos no momento de crescimento econômico? Ou é tudo balela, ou é coisa simplesmente o governo está maquiando as reais contas aí para nos enganar, entre aspas? Sobre a recuperação econômica, a resposta é: depende do ponto de vista. Se a gente for olhar a nossa economia hoje em relação a desde 2010 para cá, sobre as decisões que o governo vinha tomando, nós podemos ficar animados sim, né? As condições que estão sendo apresentadas parece, né, ou a gente percebe que o crescimento terá um fundamento. Não é apenas o crédito, como foi feito antigamente, ou apenas o consumo, o incentivo do consumo. Desta vez, o que se parece é que realmente tem um fundamento de um crescimento e geração de riqueza que sustenta esse crescimento. Mas se a gente for olhar do ponto de vista da crise, a gente tem boas expectativas também realmente em relação ao crescimento econômico. Mas ainda nós não temos as garantias e todas as incógnitas resolvidas para isso. Por exemplo, o teto de gastos e a reforma trabalhista deram até um alívio, né, para as questões das contas públicas, mas foram só um alívio. E na verdade não foram nem grandes reformas, foram apenas superficiais, mas deram um alívio. Está mostrando que o governo tem uma certa preocupação, independente do interesse em relação a isso, uma preocupação com as contas do governo, né? Então nós já temos duas reformas que foram aprovadas aí do ano passado para cá. Mas ainda nós temos duas grandes incógnitas para este ano de 2018. A primeira é a Previdência, a reforma da Previdência, que essa realmente é algo bastante complicado, é muito polêmica. E a segunda são as próprias eleições, né? Por que elas são tão importantes para carimbar ou não o crescimento econômico do Brasil, a saída dessa recessão? Primeiro, porque a reforma da Previdência, o gasto com o governo, mais da metade do orçamento do governo é com a reforma da Previdência, né? Para você ter uma ideia, para você entender, se você ainda não sabe como funciona exatamente a Previdência, mas assim, se você tem um trabalho de carteira assinada, você sabe que lá no seu Olerite está descontando toda vez o INSS todo mês. Então você faz uma contribuição para a Previdência. Só que essa Previdência que você está pagando não é a Previdência que você vai receber no futuro. Essa Previdência que você paga hoje é para pagar os aposentados que tem hoje, né? Não é a sua no futuro. E assim, dentro desse sistema, você paga hoje para os aposentados de hoje. E amanhã você só vai receber a sua aposentadoria se houver jovem suficiente para poder pagar a sua aposentadoria. Agora convenhamos, do jeito que está, na situação que está, você realmente acha que você vai conseguir se aposentar? Não sei. Porque hoje tem mais de 55%, 60%, se não me falha a memória, em relação aos gastos do governo com a Previdência. Mas e daqui 10 anos? E daqui 20? Porque demograficamente falando, o país está envelhecendo. Nós temos cada vez pessoas mais velhas vivendo mais e cada vez menos jovens, né? Os casais hoje têm menos filhos, né? Então assim, a população, o país está envelhecendo. Está acontecendo meio que acontece na Europa. Nós temos uma grande maioria de pessoas mais velhas e aí e poucas pessoas jovens para poder sustentar. Então assim, a conta da Previdência não fecha, percebe? Você tem menos jovens para sustentar uma maioria de aposentados, então essa conta não vai fechar. Se a reforma não for acontecer, se ela não acontecer realmente, então o país está condenado à falência. As contas não fecham, é a mesma coisa no orçamento financeiro. Se você fica anos gastando mais do que você ganha, você nunca vai conseguir fazer nada, você vai colapsar financeiramente falando, entende? E sobre as eleições, temos um ponto muito importante esse ano. É um ano bastante decisivo. Nós viemos de dois governos
bastante conturbados. Tivemos o impeachment de 4 presidentes eleitos aqui, então 2 foram empichados, então é uma situação bastante difícil. E nesse ano nós temos a oportunidade de fazer eleição de novo. Nós temos 2 caminhos: eleger um candidato que seja populista, ou seja, aquele governo que normalmente gasta mais porque faz redistribuição de renda com benefícios, como Bolsas Famílias da Vida, enfim, com um programa assistencialista, né? Nós podemos eleger um governante, ou enfim, um governo, vamos eleger um governo que pode ser reformista, ou seja, aquele governo que está preocupado em fazer as necessárias reformas para que o Brasil de fato cresça, né? O problema não existe problema fazer programas sociais. O problema é fazer programas sociais quando não se tem dinheiro, quando o sistema financeiro já está com problema. Então, assim, esse ano é bastante importante, porque nós brasileiros vamos decidir se realmente nós queremos um governo que gaste mais ou se nós queremos um governo que esteja comprometido com reformas e que quebre privilégios e acaba com privilégios, a fim de que o governo tenha condições de realmente de tocar e de conseguir pagar as suas contas, ou nos pagar, né? Porque, por exemplo, eu acabei de falar da Previdência. Se você acredita que a reforma da Previdência é ruim, eu também acredito que essa reforma é ruim, mas se ela não for feita, os aposentados não vão receber em algum determinado momento, não vão receber, enfim. A ideia aqui não é fazer campanha política a respeito da reforma. A questão é que assim, nós estamos numa situação de pré-falência do país, das contas públicas, né? Então assim, quando a gente pega essas duas incógnitas da reforma da Previdência e a questão política, será que a gente realmente pode sair comprando e nos comprometendo financeiramente no longo prazo, sendo que a gente não sabe o que vai acontecer? Se de repente a gente tem um cenário político que é arriscado para o mercado, digamos que as empresas não conseguem se manter no mercado, não conseguem empregar, não conseguem investir, o desemprego vai continuar alto, as empresas não vão abrir novos postos de trabalho, óbvio, né? Enfim, a recessão vai permanecer. Então será que é o momento? Porque assim, se você for comparar com o ano de 2015 e 2016, você fazer um financiamento hoje é muito mais barato, porque a taxa de inflação e a taxa de juros estão mais baratas. Mas será que é o seu melhor momento de fazer uma dívida? Será que realmente está no tempo, é o seu momento de chegar e fazer uma dívida de longo prazo nesse exato momento? Então, assim, realmente nós estamos num ponto da economia que nós temos boas expectativas. Mas se reforma da Previdência e a questão das eleições não forem bem resolvidas, então vai ficar muito difícil a gente ter uma perspectiva para o futuro, né? Nós temos muitos problemas no nosso país de educação, de segurança, e assim, e temos essas duas incógnitas. Então, no fim das contas, qual é o impacto de tudo isso no nosso bolso? O impacto é o seguinte: se você tem dinheiro sobrando, se você tem dinheiro de investido, aproveite as oportunidades, né? As oportunidades de repente de fazer bons negócios, de fazer uma aplicação no imóvel, em fundos de investimento. Mas se você não tem condições ainda, de repente precisa de um processo para sair de dívida, para se regularizar financeiramente, cuidado com novos consumos, cuidado com a falsa sensação de que os empregos estão voltando. Estão voltando, mas vão demorar para voltar de verdade, se as coisas acontecerem mesmo com a Previdência e com as eleições mesmo. Então assim, é um momento de cautela. As expectativas são boas, mas a gente não tem nada garantido. Então, minha sugestão é que você tenha um controle financeiro eficaz do seu orçamento e que você procure meios para você conseguir sair das dívidas, se for o seu caso, de uma maneira muito inteligente. Minha recomendação: não assuma dívidas de longo prazo neste momento ainda. 2018 ainda promete muito, nós temos realmente capacidade e perspectivas de crescer, mas essas duas coisas precisam estar muito bem esclarecidas, muito bem resolvidas. E nós, como cidadãos, nós temos também a nossa obrigação de, na hora de votar em 2018, não votar apenas no presidente, mas escolher o seu deputado federal, porque é tão importante, ou até mais importante, escolher a Casa do Legislativo. Enfim, não quero fazer um vídeo de política nem explicar nada disso, mas é deixar claro o nosso papel social de responsabilidade na hora de eleger alguém, né? O seu futuro depende disso, o meu futuro depende disso. Infelizmente não é uma sociedade nosso país não é economicamente livre. Nós temos muita intervenção estatal, nós não somos uma sociedade livre,
Então a minha recomendação também até para o futuro, não espere nada do governo. Se você tem 20 anos ou mais de trabalho, de contribuição para o INSS, não espere receber esse dinheiro do governo. Muito provavelmente você não vai ver. Corra atrás de fazer a sua própria previdência, né? Eu acho que está mais do que na hora de a gente entender que a gente não precisa e não devemos esperar nada do governo. Nada. O governo não tem a menor responsabilidade com a gente. Se a gente for pensar, claro, ele tem porque nós pagamos os nossos impostos. Mas a gente não tem que esperar nada do governo. Não tem que ficar esperando o governo nos alimentar, nos conceder benefícios e nada. Você tem que construir o seu caminho. Eu acho que essa mentalidade no Brasil, de uma maneira geral, está mudando. O discurso político, inclusive, está mudando a respeito disso. Então, eu acho que a gente precisa buscar mais liberdade nesse sentido. Esperar menos do governo e fazer mais a nossa vida acontecer, ok? Então, assim, é momento de alegria? Nós estamos muito melhor do que 2015 e 2016. Mas calma, nós temos ainda duas grandes pautas esse ano. Esse ano de 2018 pode ser um ano de realmente de virada para o crescimento ou de manutenção na tal da crise. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da reflexão. Compartilha, marca alguém aí no vídeo para ver se você entender que alguém vai gostar desse vídeo. E é isso aí. Até mais, pessoal. Até a próxima. Fui!